Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 62, que fala a respeito da nossa fidelidade, né? Da nossa fidelidade para com Deus, né? É Nova Versão Internacional. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia à distância. Irmãos, tá falando, né, a respeito de Jesus, quando Jesus ele estava naqueles momentos finais, estava sendo levado preso, para logo em seguir vir os açoites, né, e também a crucificação. E todos se afastaram. Só Pedro que ficou, mas Pedro ficou à distância, né? E prossegue. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Quer dizer, era uma festividade, né, irmãos? A prisão, os açoites. Então as pessoas acompanhavam e faziam vigília. Nesse caso aqui, estavam em vigília. Os discípulos haviam se afastado de Cristo, o abandonado, mas Pedro ficou ali, não muito perto, mas também não afastou, não afastou-se totalmente, né? Mas não queria ser reconhecido, não queria ser reconhecido. Então ele estava ali, né? O pessoal acendeu um fogo para se aquecer e Pedro se aproximou. E alguém da multidão o reconheceu, né? Uma mulher o reconheceu. Mas ele negou. Ele negou. Não, mulher, não o conheço. Ele negou Jesus pela primeira vez. E logo depois, um homem ouviu e disse, uma segunda pessoa o reconheceu: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. E então Pedro negou Cristo pela segunda vez, né? Uma hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Quer dizer, Pedro foi reconhecido pela terceira vez. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. E Pedro falava quando o galo cantou. Pedro lembrou-se daquela fala da profecia de Jesus: Olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aconteceu exatamente como Jesus falou, né? E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então eles estavam à distância ali que podia ver Cristo, né? Naquela condição de preso, já açoitado, né? E sendo açoitado ainda mais. Aí quando o galo cantou pela Jesus Cristo, olhou para Pedro, né? Não com aquele olhar: olha, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não foi com esse olhar. Também não foi com aquele pensamento: eu já sabia. Também não foi. Então não foi com esse pensamento, né? Certamente Jesus olhou com tristeza, né?
Certamente Jesus orou com tristeza, mas ainda com amor. Ainda com amor. Então, 61. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Quer dizer, olhou no fundo de Pedro, olhou dentro de Pedro, olhou nos olhos de Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. É muito difícil, né, irmãos? É muito difícil. É difícil a gente bater no peito para falar que, se fosse eu, não teria negado. Se eu tivesse convivido com Cristo, eu não teria negado. Não dá para falar assim. Não dá para falar assim. Porque a grande verdade é que nós negamos a Cristo. Né? Nós negamos a Cristo. Mas, pastor, quando que eu nego a Cristo? Quando você o desobedece, é claro. Né? Quando você o desobedece, claramente você está negando. Quando nós não propagamos a palavra dele, nós estamos negando a ele. Né? Quando nós nos envergonhamos de reconhecer que somos cristãos, nós estamos negando. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa. É impossível nessa terra alguém que não negue a Cristo. É impossível. Não, mas tem aquele crente, pastor, que ele é crente até debaixo d'água. Não, irmão, não tem esse, não existe esse crente. Não existe. Todos nós, de uma maneira ou de outra, nós negamos a Cristo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Né? O que existe são aqueles crentes que se aplicam mais, reconhece a sua fraqueza, reconhece que é limitado e que precisa do amor de Deus e que tem que lutar contra a sua vontade negativa. Né? E aí então ele obedece a mais Cristo, porque é um esforço, irmãos. Não é mágico, não, é um esforço. Não desobedecer a Cristo é um esforço. Né? E então, o jeito que eu entendo mais fácil para nós pecarmos menos é nós reconhecermos a nossa limitação e pedir para Deus nos ajudar. Para Deus nos ajudar. Você imagina? Pedro viu Cristo fazer milagres, viu Cristo andar sobre as águas, viu Cristo se transfigurar. Quer dizer, não tinha ninguém que sabia mais de Cristo naquele tempo do que Pedro. Vivia com Deus, vivia com Cristo. E o negou. Não, pastor, mas ainda faltava Cristo morrer e ressuscitar. É verdade. Cristo ainda não havia morrido e nem ressuscitado. Mas, olha, Pedro viu muitos milagres, né? Pedro viu muitas coisas. Quer dizer, mas eu acho muito, muito importante aqui quando Pedro sai dali e chora amargamente. Ele chora amargamente porque ele não queria negar Cristo. Ele não queria negar Cristo, mas talvez o medo da circunstância, né? O medo também de ser crucificado, o medo daquele momento, porque depois ele sofreu as mesmas penalidades, né? Talvez isso tenha levado a negar. Irmãos, os primeiros cristãos, eles foram presos, né? Tem relatos terríveis do sofrimento dos primeiros cristãos. Eles foram presos, eles foram torturados e eles foram executados
porque se recusavam a adorar o imperador romano como seu Deus. Eles se recusavam, não, nosso Deus é Jesus Cristo, né? E, e talvez eles tivessem a vida poupada se eles tivessem se curvado diante de César, do imperador, e tivesse negado a Cristo. Mas eu acredito que alguns tenham feito isso, sim. Eu acredito. Mas há relatos de milhares que não fizeram isso. Há relatos de que não fizeram. Era lançado na cova dos leões, leões famintos, né? Foi difícil para os primeiros cristãos, né? Muitos não negaram, tiveram morte difícil e foram até o fim. Hoje, no ambiente que nós vivemos aqui no Brasil, as circunstâncias não são tão graves. Mas eu acredito que tem lugar no planeta Terra que ainda é assim. Eu acredito. Tem uns lugares fechados aí que a gente não tem informação, né, do que de fato acontece lá. Nos lugares onde a gente tem informação, a gente sabe que a perseguição ao cristão é muito violenta. O ser humano persegue o ser humano, irmão. Né? Um persegue o outro pela cor, o outro persegue o outro pela condição financeira, o outro persegue o outro pela região onde nasceu no planeta, outro persegue outro pela religião que professa. O ser humano persegue o outro, é um absurdo. Mas o ser humano, ele arruma algum argumento para poder perseguir o outro. E dentre essas perseguições, o cristão, ele sofre muito, viu? Ele tem muita perseguição. Tem um site aí, Portas Abertas. Nossa, tem cada relato ali que a gente fica, sabe, às vezes até envergonhado por servir a Cristo num país tão aberto como o nosso. E a gente às vezes não manifestar uma fidelidade, né? Não manifestar uma fidelidade. Então, o nosso país, graças a Deus, ele é aberto. E nós temos que ser assim mesmo, irmão. Cada um tem o seu direito ao seu culto. Não importa. Não importa. Né? Cada um, desde que não viole as leis penais, né? Cada um tem o seu culto e pode professar. O da macumba pode professar macumba, o espírita pode professar, cada um tem o seu, não tem isso. No final, no dia do julgamento, cada um vai pagar pelas suas escolhas, né? Mas nós não somos juízes aqui na terra para poder querer mudar a cabeça do outro na marra, não, né? Ninguém muda a cabeça de ninguém na marra, né? Nós sabemos que haverá um dia em que todos vão ter que prestar conta, né? Mas enquanto está aqui na terra, cada um tem a sua liberdade. Tem uma passagem de Gideão que eu gosto muito, que Gideão foi lá, derrubou os postes ídolos, aquele negócio todo, né? Aí o pessoal veio para poder tirar satisfação com ele, e o pai de Gideão foi usado por Deus. O pai de Gideão saiu na porta para proteger o filho e falou assim: olha, vocês, mais ou menos isso, né, irmão? Vocês estão bravos porque Gideão derrubou lá os postes ídolos, aquele negócio todo? Quer dizer, então vocês estão defendendo o seu Deus? Que Deus é esse que precisa que vocês o defendam? Se ele é Deus, ele defende sozinho. É o que eu acredito do meu Deus. Meu Deus se defende sozinho. Eu não forço ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém, a ouvir a palavra do Senhor. Não forço. Não forço. Entendeu? Eu tenho um ditado comigo que fala assim, que levar o cavalo até a beira do rio é fácil. O duro é fazer o cavalo a beber a água. Então não forço ninguém. Só quem convence é o Espírito Santo. Só quem pode convencer a pessoa é o Espírito Santo. E isso se a pessoa permitir. Não, pastor, o Espírito Santo convence se a pessoa permitir, irmão. Se a pessoa não permitir, o Espírito Santo não convence também. Pois dá uma lidinha lá em Atos 7:51. Pessoas que resistem ao Espírito Santo. Então, Deus sabe se defender sozinho. O que nós temos que ser boca de Deus. Para mim, olha, não importa a religião. Falo do fundo da minha alma. Não importa a religião. Entendeu? Não importa a religião.
Eu gosto de Provérbios 15:3. Gosto. Porque fala que nesse tempo, né? Agora, Deus está olhando do céu e olha para a terra e vê quem é bom e quem é ruim. Nesse tempo, agora. Né? Olha lá. Ó. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte, observando atentamente os bons e ruins. Não está observando os macumbeiros e os crentes, os espíritos. Não está isso. Não está observando isso não, hein? Está observando os maus e os bons. Porque dentro do protestantismo tem bons e tem maus. Dentro da macumba tem bom e tem mal. Agora, no dia do julgamento, quem acredita, acredita. Eu creio porque está na Bíblia. No dia do julgamento, aí vai ver quem serviu ao Deus verdadeiro e quem não serviu. Aí já é outro problema. Mas aqui na Terra hoje é bom e mal. É bom e mal. Então, eu não me esforço para poder as pessoas se converter. Porque às vezes se converte só na aparência, né? O coração não mudou, então. Agora você vê naquela época lá, o pessoal, eles sabia que ia morrer. Tava na fila para entrar no Coliseu lá. O da frente não negou a Jesus Cristo, não se curvou ao imperador, foi lançado para os leões. Ele era o próximo. Ele viu tudo aquilo. Aí o soldado romano pergunta, e aí, vai negar Cristo? Ele fala, não, Cristo é meu Senhor. Fala a verdade, isso não é conversão? Isso é uma verdadeira conversão, sabendo que o leão está ali com fome, o que estava na frente dele já foi e morreu, e que ele seria próximo, ele continua firme no Senhor. Isso é conversão de fato, de verdade. Né? Nós não temos essa pressão, nós não sofremos isso. O que nós podemos, a pressão que nós sofremos é quando você se reconhece cristão e fala que você é cristão, você sofreu um bullying, o pessoal te olhar diferente, o pessoal não querer ter mais aproximação. Às vezes também por culpa nossa, que a gente paga uma de ser o mais certo dos mortais, né? Às vezes por culpa nossa também. Comportamento nosso. Nós temos que saber conversar, lidar, tratar e saber que nós também não acertamos todas, não. Quem acerta todos é o nosso Deus. Nós não acertamos tudo, né? Então, nós temos pressão, sim, mas comparado com os primeiros cristãos é muito pouco. É muito pouco. Então não há desculpa para nós não tomar a decisão de aceitar a Cristo se isso toca no nosso coração, né? Porque essa segurança circunstancial, segurança de não sofrermos bullying, das pessoas não tirar um sarro, né? De às vezes não ser convidado para um churrasco, né? Às vezes o parente virar a cara, que acontece aqui no Brasil, né? Isso aí dá para tirar de letra, né? Agora, tem país aí que os pais, quando o filho se converte, os pais põem os filhos para fora de casa, né? Os pais batem no filho, surra, tem pai que mata. Vai naquele site lá, Portas Abertas, dá um Google lá, Portas Abertas. Negócio é sério, né? Mas Pedro, talvez por não ter visto ainda o ministério completo de Cristo, né, na morte e ressurreição de Cristo, Pedro negou. Pedro negou para poder manter uma segurança, né? Porque ele não queria morrer naquela hora. Depois ele foi morto também através de sacrifício, mas depois ele viu, confirmou-se para ele, né, perfeitamente que Cristo era Deus, né? Porque depois de morto, Cristo ressuscitou e compareceu na presença dele e dos demais discípulos. Então nós hoje, irmãos, nós temos a visão completa do ministério de Cristo aqui na Terra. Nós temos o Antigo Testamento que fala da vinda de Cristo. Nós temos os evangelhos que relatam o cumprimento das profecias a respeito de Cristo. Nós temos o evangelho. E nós temos a promessa de Apocalipse, do que vai acontecer. Então hoje, ainda mais num país que nós vivemos, que a perseguição é pequena, é pouca, é quase nenhuma, né? Então hoje não há motivo, não há desculpa para negar a Cristo, para ir numa igreja, congregar numa igreja, para andar com uma Bíblia dentro do carro. Qual que é o problema de você colocar uma Bíblia dentro do carro? Tem cara que põe lata de cerveja dentro do carro, né? Põe lá o símbolo eu ia falar do Corinthians, mas põe lá o símbolo do Corinthians no carro. Anda com a Bíblia, poxa vida, qual o problema?
O que é mais feio? Você reconhecer que é corintiano ou reconhecer que é crente? Entendeu? Ou reconhecer que é São Paulino ou de qualquer time de futebol. Então, não, se você é cristão, anda com a Bíblia lá. Se não, não, não é que a Bíblia vai proteger. Não é isso. Não é isso. Não é isso. É que a hora que você para no trânsito lá, você está de boa, abre a Bíblia e lê um versículo. Ah, eu tenho um celular, pastor. Ah, tudo bem, se tem no celular, tá tudo bem. Mas qual que é o problema de você falar que é cristão, de você reconhecer Cristo hoje no Brasil? Qual é o problema? Não tem, nós temos que permanecer fiel, ainda que haja uma perseguição. Né? Agora, como Pedro, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Né? Mas ainda que Pedro, olha irmãos, que Pedro tenha vacilado na fé naquele instante, o Senhor Jesus sabia que Pedro teria um papel importante na igreja, né? Que é a noiva de Cristo. Mateus 16, 18. Olha o que Jesus fala para Pedro. Ó. E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a porta do Hades, inferno, né? Não poderão vencê-la. Então, Jesus fala aqui algumas coisas legais a respeito da igreja. Que a igreja, ainda que imperfeita, né? Porque é composta por homens, ela não vai ser vencida. E que Pedro teria um papel importante, né? Na edificação dessa igreja. Pedro teria uma participação importante, né? Ah, pastor, Pedro foi o primeiro papa? Depende como você pensa. Depende. Se você acreditar que a igreja foi fundada na pessoa de Pedro, Pedro foi o primeiro papa. Né? Mas não, a igreja foi fundada na pessoa de Jesus Cristo, com base nos ensinamentos de Jesus Cristo. Se você pensar que o papa é alguém que faz uma reunião para poder decidir, dar ordem, orientar como é que funciona a igreja, também não pode ter sido Pedro, porque a primeira reunião, o primeiro concílio, quem administrou foi Tiago, irmão de Jesus Cristo. Então o primeiro papa seria Tiago, né, irmão de Jesus Cristo. Mas isso é discussão que não leva a nada, sabe, irmão? Isso aí não leva a nada. Né? O que nós temos que entender é que Pedro, embora vacilante na fé durante alguns minutos, algum tempo, né, ele foi importante no ministério, né? Ele foi importante. E nós também, cada um de nós, ainda que a gente não seja perfeito, mas nós somos importantes para levar a palavra para um filho, para um parente, para algum conhecido, né? E nós teremos sempre a oportunidade de nos arrepender quando a gente falhar, sempre, né? E participar da obra de Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para que nós propagasse a palavra dele. Nós temos que ser propagadores da palavra de Cristo. A pergunta é, nós temos sido propagadores dessa palavra? Né? A pergunta é, se hoje nós tivéssemos que escolher entre Cristo e o imperador, a quem nós escolheríamos? Né? Será que a nossa fé ela nos levaria a escolher a Cristo? Então nós temos que orar, buscar em Deus, porque Deus é poderoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Olha, tem uma palavra que é muito boa, acho que foi Pedro mesmo, que Pedro falou, ó, o Jesus falou assim, ó, o pessoal está indo embora aí. Porque Jesus deu uma palavra dura para os discípulos, estavam indo embora. O Jesus falou, ó, eles estão indo embora, vocês não querem também? Parece que foi Pedro, assim. Pedro respondeu, falou, Jesus, mas para onde que nós vamos? Só o Senhor tem a palavra eterna. Então é isso que nós temos que falar, irmão, não tem para onde correr. Só Jesus tem a palavra da vida, só Jesus é Deus, só Jesus tem a palavra eterna. Tá certo, irmãos? Essa palavra é mais para a gente recordar de que nós temos que permanecer fiel, ainda que aparentemente a gente vai perder alguma coisa, sabe? Ainda que aparentemente a gente vai perder alguma coisa, amizade, alguém questionar, nós temos que ir na igreja, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ser transparente, honesto, ter um relacionamento bom com Deus. Nós temos que ser tudo isso. Para sofrer menos, mas para garantir um futuro eterno. Tá bom? Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra. Palavra maravilhosa que nos faz nos colocar no nosso lugar, ó Pai. Nós somos falhos, fracos e pecadores, mas nós sabemos que vivemos na dependência do Senhor.
Pai, que nós possamos, assim como Pedro, crescer na fé, firmar na fé e não negar mais a Ti, ó Pai amado. Continuar sendo fiel a Ti, ainda que haja algum tipo de perseguição. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Quero pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando o físico, dando tempo de vida com qualidade, ó Pai, para que essa pessoa reconheça que o Senhor é o Deus na vida dela. Peço também, Senhor meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja tocando aquelas mentes, aqueles corações, Senhor meu Deus, que tem necessidade do Senhor, mas que por uma situação ou outra ainda vive aquele instante da vergonha, do medo, né? Da, da, enfim, Pai, tem dificuldade em reconhecer o Senhor como Salvador para as pessoas de fora. Que o Senhor, através do Santo Espírito, possa estar dando a eles essa valentia no Espírito, Pai, né? Tirando essa timidez, que elas possam anunciar o Senhor em nome de Jesus. Mas que os planos sejam do Senhor, Pai, não os nossos planos. Fortaleça a alma, restaura, Senhor meu Deus, dá esperança para aquele que não tem esperança, paz para aqueles que estão em meio à turbulência, e que o Santo Espírito possa fazer morada em nossos corações, nossa mente e em nosso espírito. Pai, pedimos também pela família, pela igreja, pelo governo local, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor meu Deus, essas relações. Abençoe também todas as relações na sociedade, Pai, comércio, farmácia, trânsito. Abençoe, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.